Olá, boa noite. General Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, presta depoimento à CPMI dos atos golpistas. Com muito bate-boca, ele diz que ex-ajudante de ordens Mauro Cid não participava de reuniões da cúpula militar, mas foi desmentido em seguida. O presidente Lula anuncia investimento de 42 bilhões de reais para produzir matéria-prima de remédios e vacinas no Brasil. E você vai ver também. Polícia do Rio investiga golpe de clínicas veterinárias. Locais vendem cremação de animais, mas pets podem ter sido descartados no lixo. Novo ciclone extratropical volta a causar estragos no Rio Grande do Sul. Previsão é de mais chuva nos próximos dias. Com megafone, Joe Biden se junta a grevistas da indústria automobilística nos Estados Unidos. É o primeiro presidente do país a participar de um piquete. A Justiça Federal determinou que nova perícia seja feita para ajudar a esclarecer a morte da menina Heloísa, de 3 anos, baleada no dia 7 de setembro por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini traz mais informações ao vivo. Oi, Tony, boa noite. É urgente que essa situação, essa morte covarde, cruel dessa menina, foi alvejada por policiais rodoviários federais, seja esclarecida o quanto antes, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida. E a Justiça determinou que essa nova perícia seja feita pela Polícia Federal. Todas as armas que estavam com os agentes e o fragmento da bala que atingiu a Heloísa passarão por uma nova análise, além do carro onde a menina estava com a família. O pedido partiu do Ministério Público Federal, que apontou dúvidas no primeiro exame realizado pela Polícia Civil. Segundo o MPF, o carro tinha mais perfurações do que o apontado pela perícia. Além disso, apenas um perito assina o laudo, quando o normal seria que pelo menos 2 peritos assinassem o documento. Os objetos encontrados no interior do carro também não foram analisados. Na decisão, o juiz Ian Legai Vermelho afirma que um projétil encontrado também não passou por análise e que uma nova perícia evita que no futuro aconteça um pedido de nulidade do exame feito pela Polícia Civil. A Heloísa morreu no último dia 16, depois de passar 9 dias internada. Ela foi baleada na cabeça na noite de 7 de setembro durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. Amanda, Mauro. Obrigado, Tony. E o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro fez hoje uma operação em 2 complexos da zona norte da cidade. Ontem, um intenso tiroteio suspendeu a circulação dos trens na região. Hoje de manhã, o Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães fizeram uma operação na região dos complexos de comunidades da Pedreira e do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ontem à noite, traficantes armados impediram a circulação de um trem. Esta imagem mostra um bandido atirando para o alto. Nas redes sociais, a Supervia relatou o ocorrido e informou que irá ressarcir os passageiros. Durante a noite, moradores registraram um intenso tiroteio, que continuou pela manhã. Segundo a polícia, criminosos de facções rivais estão em disputa por territórios no Complexo da Pedreira há uma semana. Hoje, a circulação dos trens foi restabelecida. Durante a operação, os agentes apreenderam cocaína, crack, maconha e outras drogas. O ex-BBB Diego Alemão foi preso na zona sul do Rio de Janeiro por porte ilegal de arma. Depois de uma denúncia de que um homem estava em estado alterado, a polícia montou um cerco e prendeu Diego no Leblon. Os policiais encontraram um revólver e 8 munições debaixo do banco traseiro do táxi em que ele estava. Alemão foi levado à delegacia e pagou fiança de R$4 mil. Ao deixar o local, ele disse aos jornalistas que a arma era para se defender. À tarde, a defesa de Diego Alemão disse que ele foi internado espontaneamente em uma clínica de reabilitação. Afirmou ainda que o ex-BBB tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. A Polícia do Rio de Janeiro está investigando empresas que oferecem o serviço de cremação de animais, mas descartam os corpos no lixo. A Arlequina era uma gatinha carinhosa, considerada parte da família do Roberto. No mês passado, ela foi internada com falta de ar e morreu nesta clínica, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, que vendeu para os tutores o serviço de cremação por R$198.
Mas, ao receber o certificado, Roberto desconfiou que tinha algo errado. Ele procurou o crematório e descobriu que o documento era falso. O crematório, em momento nenhum, sabia de nada. Ele deveria ter sido avisado para recolher o corpo do animal, cremar, emitir um certificado que deveria ter chegado a mim. E não foi isso que aconteceu. Eu paguei a clínica, tenho uma nota fiscal, que inclusive a clínica usa uma chancela num letreiro fora dela de uma empresa, emite uma nota fiscal de uma segunda empresa e cobra num cartão de crédito de uma terceira empresa. Roberto registrou o caso na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e já prestou depoimento. Nos próximos dias serão ouvidos os donos da clínica e do crematório. A polícia já identificou 15 empresas que oferecem o serviço de cremação de animais no estado do Rio e vai intimar os responsáveis. As investigações apontam que as empresas que aplicam esse golpe recebem o pagamento do serviço, mas não fazem a cremação nem enterram os animais. A suspeita é de que os pets estão sendo descartados em locais irregulares, como rios e no lixo. Os responsáveis podem responder pelos crimes de falsidade documental e poluição. Somadas as penas, chegam a 10 anos de prisão. Isso é uma possível fraude que foi praticada por alguém que prometeu a ele a prestação do serviço. Então, a primeira coisa que ele quer saber é para onde colocaram o animal de estimação dele. A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Rio orienta a todos os tutores que desconfiam do mesmo golpe que procurem a polícia. A chamada Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela determina que o animal tenha respeito, inclusive morto. Isso não está acontecendo aqui no Brasil, né? Com essas violações, né, dos cadáveres dos corpos e, repito, desrespeito principalmente aos responsáveis, aos tutores. Para Roberto, a perda da gata se tornou ainda mais dolorosa. Ele segue em busca de respostas. Já é duro perder o nosso animal de estimação, quem tem sabe a dificuldade que é, e ainda não ser com dignidade, aí para mim foi demais. Em nota, a Clínica Veterinária Apaixonados por Quatro Patas disse que trabalha com 2 crematórios e que segue todas as recomendações vigentes. Por telefone, o memorial do amigo, citado no documento de cremação mostrado na reportagem, diz que não recebeu nenhum chamado da clínica para a remoção do corpo do animal. 2 alunos do 6º ano do Colégio Pedro II, que é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, foram suspensos depois de dar um tapa numa professora. A agressão aconteceu na unidade do Humaitá, na Zona Sul, e teria sido motivada por um desafio numa rede social que estimula estudantes a agredirem o professor e a filmarem a ação. O Colégio Pedro II, uma unidade pública federal, lamentou o ocorrido. Diz que instaurou um processo disciplinar e que uma comissão interna vai ouvir os envolvidos. Afirmou ainda que relatou o caso ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal. Voltamos em 30 segundos. Ativistas e parlamentares da base governista se reuniram na Câmara dos Deputados para pedir o arquivamento do projeto de lei que quer proibir o casamento homoafetivo. O repórter Igor Damasceno acompanhou essa reunião e traz as informações para a gente. Igor, boa noite. Mauro, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Ativistas e parlamentares que defendem o casamento homoafetivo disseram que o projeto de lei é inconstitucional, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, já há uma decisão lá em 2011 que reconhece que o Estado precisa reconhecer a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O tema está em discussão na Comissão de Previdência e Assistência Social, lá da Câmara dos Deputados. E a bancada evangélica tem pressionado para que esse projeto de lei avance ali na casa. Hoje, a deputada federal Duda Salabert, que é uma mulher trans e também é contrária a essa proposta, disse que tem sofrido violência e até ameaças de morte por causa dessa discussão desse tema. E que esse é um claro exemplo da violência que tem sido enfrentada pela comunidade LGBTQIA+, aqui no país. Houve
bate-boca entre o deputado Eli Borges, do Partido Liberal, e ativistas. Ele disse durante o debate que igrejas estão sendo perseguidas porque não apoiam o casamento homoafetivo. E disse também que foi acusado de homofobia. O debate, inclusive, precisou ser interrompido por causa da confusão entre ativistas e o parlamentar do Partido Liberal. Em seguida, foi a vez do deputado federal pastor Henrique Vieira, do PSOL, falar sobre esse assunto. Ele rebateu a fala de Eli Borges. Vamos acompanhar. Considero desonestidade intelectual afirmar que há perseguição religiosa contra cristãos no Brasil. O direito à união civil como casamento está garantido desde 2011 por unanimidade do STF. De lá para cá, eu desconheço qualquer igreja que tenha sido fechada, mas a cada 34 horas um LGBT é assassinado por motivo de ódio. É bom lembrar que o Brasil, por muitos anos consecutivos, é o país que mais mata a população trans no mundo. Então, são eles que sofrem perseguição e não o contrário. O Conselho Nacional de Justiça mudou as regras para a promoção de magistrados à segunda instância do Judiciário. O objetivo é aumentar a participação feminina. A nova norma cria uma lista extra apenas com juízas para as promoções por merecimento. Pela Constituição, o acesso dos magistrados aos tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho é feito de forma alternada, por antiguidade, considerando o tempo de carreira, e por merecimento, valorizando a competência e a produtividade. Com a mudança, quando o critério for o de merecimento, devem ser seguidas, também de forma alternada, duas listas, uma com homens e mulheres e outra apenas com mulheres. A norma começa a valer no dia 1º de janeiro do ano que vem e deve durar até que a composição do tribunal tenha, no mínimo, 40% de mulheres. A aprovação da nova regra marcou a última sessão da ministra Rosa Weber como presidente do Conselho Nacional de Justiça. A ministra se emocionou ao receber homenagens dos colegas. É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior de que eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas, elas sempre escorrem para dentro. Mas elas têm, nesses dias, teimado, né, em mudarem o rumo e fica um pouquinho difícil, sobretudo porque nós temos uma pauta a vencer hoje e também será uma pauta que a mim particularmente emociona. E termina hoje o segundo mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. O presidente Lula ainda não escolheu o substituto. Augusto Aras foi nomeado Procurador-Geral da República pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 e reconduzido ao cargo 2 anos depois, em 2021. Também chegou a ser cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas a cadeira foi ocupada por André Mendonça. A gestão de Aras foi marcada por críticas por uma possível proximidade com o ex-presidente. Mais de 70 pedidos de inquérito e queixas-crime contra Bolsonaro, incluindo supostas irregularidades durante a pandemia, foram arquivados durante a gestão de Aras. Na última sessão como Procurador-Geral da República, realizada no dia 21 de setembro no STF, Aras fez um balanço dos 4 anos no cargo e rebateu as críticas. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de o Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição veda expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça. Um balanço divulgado pela Procuradoria-Geral da República mostra que no período em que ele ocupou o cargo foram apresentadas 1.480 denúncias e instaurados 222 novos inquéritos.
Também foram feitos 37 acordos de colaboração premiada e negociados mais de 3 bilhões de reais em valores a serem recuperados. Ainda sem um sucessor definido, a Procuradoria-Geral da República será ocupada interinamente pela subprocuradora-geral, Eliseta Ramos. Tradicionalmente, a escolha do Procurador-Geral da República é feita a partir de uma lista tríplice, com nomes escolhidos pela própria categoria. Mas o presidente Lula já descartou esse critério. Lula também afirmou não ter pressa em indicar um substituto. Os nomes mais cotados até agora são Mário Bonsaglia, Antônio Carlos Bigonha, Carlos Frederico Santos e Paulo Gonet. Um projeto de lei aprovado em Minas Gerais vai proibir que bancos liguem para aposentados e pensionistas para oferecer empréstimo consignado. Em todo o país, mais de 17 milhões de segurados têm financiamentos descontados diretamente do benefício. Seu Adalberto entrou na justiça depois que caiu num golpe por causa de um empréstimo consignado que ele não solicitou. Aí eu reclamei na hora com a menina pelo telefone. Eu falei, ô filho, eu estou emprestando dinheiro, não estou precisando de dinheiro, não. O banco emitiu um boleto para desfazer o negócio. O aposentado pagou, mas segundo ele, os R$ 2.600 caíram na conta de outra pessoa. Eles continuam descontando lá no meu consignado. Estou deixando porque uma hora vai sair alguma coisa. Aqui em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei para proteger os idosos do assédio das instituições financeiras. Os bancos não poderão mais ligar para aposentados e pensionistas para oferecer empréstimos e outros serviços. As negociações virtuais só serão permitidas se o beneficiário contratar o serviço pelo aplicativo oficial da instituição. Além disso, o saque do limite do cartão de crédito só poderá ser feito no caixa eletrônico do banco. Entre as punições para a empresa que descumprir as regras está a implementação da chamada amostra grátis. Ele não autorizou e se esse banco depositou um valor na sua conta, esse valor vai ficar para o consumidor como uma forma de reparação patrimonial e moral. Os segurados da Previdência podem contratar empréstimos consignados até por biometria facial. Atualmente, o INSS contabiliza quase 17 milhões de aposentados e pensionistas com pelo menos um financiamento, mais da metade do total de beneficiários do Instituto. O idoso, ele não pode ser assediado pelo telefone e a recomendação é dizer não. Contratação de crédito não pode ser feita pelo telefone. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, desde janeiro de 2020, mais de 1.200 instituições financeiras foram advertidas por conduta irregular ou suspensas temporariamente por prática abusiva. Quase 50 estão impedidas de atuar em nome dos bancos. O projeto de lei de Minas Gerais ainda depende da sanção do governador Romeu Zema. Eles estão ligando direto aí. Liga, o senhor quer fazer um empréstimo, o senhor quer fazer uma portabilidade? Um relatório preliminar do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, aponta que a principal causa do apagão do dia 15 de agosto foi uma falha no desempenho de equipamentos em usinas eólicas e solares de Fortaleza, no Ceará. Segundo o ONS, deveria ter ocorrido uma compensação automática para evitar a queda de tensão, mas o desempenho do sistema ficou abaixo do previsto nos modelos matemáticos fornecidos pelas usinas de energia. A versão final do documento vai ser entregue no dia 17 de outubro. Nela constam as providências que devem ser tomadas para evitar novas falhas. A seguir, Porto Alegre registra o mês de setembro mais chuvoso dos últimos 107 anos. E chuvas voltam a causar estragos. Rede TV News faz uma rápida pausa, a gente volta já. O governo federal pretende fazer um planejamento para conter o poderio bélico dos criminosos no Brasil. Foi o que afirmou hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Bahia. O ex-governador da Bahia entre os anos de 2015 e 2022 e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo federal deverá criar uma força conjunta entre as polícias federal, estaduais e as forças armadas para combater o armamento de guerra que está nas mãos dos criminosos. Aqui os bandidos estão enfrentando os policiais com granada, o armamento .50, que é armamento para derrubar avião, helicóptero. Então isso tudo precisa um esforço conjunto, uma união das forças
sejam elas estaduais, municipais também. Nesse momento é preciso, inclusive, enxergar o papel das guardas municipais e também das forças federais, das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, para que juntos possamos fazer essa concertação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, de janeiro a setembro deste ano, foram apreendidos 48 fuzis. No ano passado inteiro, 22 fuzis foram recuperados. O policial federal Morto da Bahia teve um tiro na cabeça, no olho, ou seja, foi um tiro de precisão de gente que está sendo treinada por treinamento militar para um confronto de quase que uma guerra aberta nas ruas das capitais brasileiras e das principais cidades. Então é preciso, portanto, um planejamento. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que o cenário de violência contra a mulher voltou a piorar no estado. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, tanto o número de estupros quanto o número de feminicídios aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. Juliana Campos, 40 anos, mãe de 3 filhas. No último domingo, ela foi encontrada morta dentro de casa com 7 facadas, no meio de um incêndio na zona norte de São Paulo. O suspeito está foragido. É o marido dela, com quem vivia há 1 ano e meio. O caso foi registrado como feminicídio na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher. O caso de Juliana é mais um que comprova o aumento desse tipo de crime em São Paulo. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, entre janeiro e agosto deste ano, 142 mulheres foram assassinadas, um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. 19 desses feminicídios aconteceram só em agosto. O levantamento também mostrou que em agosto foram registrados mais de 1.300 estupros, o equivalente a 42 por dia, um aumento de mais de 10% em comparação com o ano anterior. Entre janeiro e agosto deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 9.500 ocorrências de estupro, um aumento de 13,7% em relação ao ano passado. Só aqui na capital paulista, esse tipo de crime cresceu 20%. Foram quase 2.000 ocorrências no período. Grande parte das vítimas de estupro no nosso país são menores. É importante deixar claro que o vulnerável hoje, nos termos legais, é aquela pessoa que tem menos de 14 anos, ou seja, 13 anos para baixo, ou pessoas que por alguma circunstância não têm condições de consentir com aquela prática sexual. Casos de estupro e de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo número 180 ou diretamente em uma delegacia da mulher. Porto Alegre registrou o setembro mais chuvoso em 107 anos, segundo dados do INMET. E um novo ciclone extratropical começou a se formar hoje na costa do Rio Grande do Sul. Em Canoas, casas foram destelhadas e pelo menos 5 bairros registraram queda de granizo. Imagens feitas por moradores impressionam. A Marília se emociona ao lembrar do momento de pânico com os filhos pequenos. Nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Minhas amigas, minhas irmãs, tudo me ligando, como é que tá aí? Desesperada, eu só chorava desesperada. Eu não vou ter condições de comprar tudo, cesteira de novo. Sem condições. A dona Marta perdeu praticamente tudo. E o que sobrou precisou cobrir com lonas, já que a previsão para os próximos dias é de mais chuva. Os netos se mobilizaram para ajudar nos reparos. Roupeiro, perdi sofá, tá tudo molhado. Fogão, a geladeira eu nem sei como é que tá tudo molhado, o motor. Tá tudo ali, as roupas de cama tudo molhada, colchão tudo molhado, não tem onde eu dormir. Eu vou procurar uma casa para me posar hoje, né? Aqui em Canoas já choveu 20% do esperado para o mês inteiro em apenas 3 horas. Esse é o cenário que a gente encontra em diversas vias da cidade, ruas completamente alagadas. A partir de amanhã nós temos, pelos prognósticos, nós temos uma tendência de redução da chuva. O que a gente tem feito a cada momento em que para a chuva é trabalhar exatamente para evitar os alagamentos, trabalho de prevenção, limpeza de boca de lobo, limpeza de redes.
cada chuva intensa como essa nos gera muito problema, porque o lixo que está nas ruas muitas vezes acaba indo para as redes. Em Alvorada, também na região metropolitana, mais de 400 pessoas seguem sem luz. Os municípios de Esteio e Cachoeirinha também tiveram estragos. Na capital gaúcha, com o alerta de perigo pela Alta do Guaíba, o barco Catamarã deixou de fazer a travessia pelo lago. Os moradores de Guaíba foram os mais afetados. Transtorno, né? Tem que vir com calma, devagar, para a gente conseguir chegar em Porto Alegre. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para risco de inundação do Rio Caí e mais queda de granizo nas próximas horas. Arroios estão sendo monitorados em todo o estado. Gente, parece que não acaba nunca essa situação do Rio Grande do Sul, né? Pois é, e os eventos climáticos extremos, né? Por isso já convocamos Igor Silveira, boa noite, para tentar nos explicar a formação desse novo ciclone extratropical e, claro, o risco que pousa para a população do Sul. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite para você que está em casa. Olha só, o que aconteceu hoje lá no sul foi um ciclone que ele está se formando, né, já a partir de amanhã. E essa chuvarada continua aí nos próximos dias, viu? Vamos se preparar porque essa instabilidade ainda vai ser constante. Vamos ver como vai ficar a temperatura amanhã por lá. Vamos ver aqui na próxima tela. Em Curitiba, 27 graus. Em Porto Alegre, 18 graus. E Florianópolis, 24 graus, viu? No restante do Brasil, o dia vai ser ensolarado e quente, só que aí no final da tarde tem previsão de chuva. Chuva forte, principalmente, olha, da região norte até o sudeste. Tem previsão de temporal para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Minas Gerais, viu? Então vai ser aquele dia quente, né? Bem quente ainda em São Paulo, por exemplo, que acaba com uma chuva forte. Exatamente, os dias vão ser quentes, formação de nuvens e chuva. E aí tem aquela virada no tempo que está prevista para São Paulo também, que é meio que de quarta para quinta, né? Exatamente, então na quinta-feira a gente já tem aquela virada no tempo, a máxima não passa dos 20 graus, então é bom se preparar porque vai esfriar bastante. Muito bom. Igor, obrigado. Boa noite para você. E o Ministério das Minas e Energia diz que, neste ano, não será necessária a volta do horário de verão que saiu de vigor em 2019. Mas alguns setores, como bares e restaurantes, são a favor da medida. Este restaurante, na zona sul de São Paulo, tem um ambiente externo próprio para os dias mais quentes do ano. Para o chefe de cozinha Rafael, com o horário de verão, quando os relógios são adiantados em 1 hora, os clientes poderiam aproveitar muito mais e o estabelecimento iria faturar com isso. A gente precisa do horário de verão, né? Nem preferir. A gente precisa, porque a gente veio de 2 anos muito difíceis de pandemia, então precisa dar uma recuperada. Então agora com esses dias acima de 30 graus, quanto mais tempo de sol, melhor pra gente. A opinião do Rafael é a mesma da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que encaminhou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo a volta do horário de verão. Para os donos de bares e restaurantes, o horário de verão significa 1 hora a mais de faturamento com um impacto positivo que pode chegar a 30% de lucro para o setor. Não acho importante só para nós, bares e restaurantes, é importante para o comércio, para o serviço, para o turismo, para o PIB, para o emprego, porque está mais que evidente, quando você estende a luz natural do dia para uma parte do entardecer da noite, as pessoas circulam mais, convivem mais, vão mais ao shopping, às lojas, aos bares e restaurantes, e isso gera emprego, gera PIB, gera tributo, gera atividade comercial. A primeira vez que o Brasil adotou o horário de verão foi em 1931. Parou em 67 e voltou apenas na década de 1980, devido aos problemas de produção de energia nas hidrelétricas. Em 2019, o governo deixou novamente a medida de lado. No começo do ano, o presidente Lula fez até uma consulta nas redes sociais para saber se a população era contra ou a favor. A maioria optou pela volta do horário de verão. Porém, para a área técnica do Ministério das Minas e Energia, não há necessidade para esse ano. A Abrazel defende que a questão não deveria ser apenas técnica. Eu poderia dizer também que ela é muito boa para o turismo, porque uma cidade com mais movimento, com mais luz natural, com mais
com mais alegria, é uma cidade que também atrai mais turistas. E é boa para a população toda, enfim. Para todo mundo fica um pouco mais longo, né, o dia, assim. Mesmo que o dia ainda continue com 24 horas, a sensação de que ele está mais longo é nítida. O presidente Lula anunciou hoje investimento de 42 bilhões de reais para a indústria da saúde. O Programa Complexo Econômico Industrial da Saúde tem o objetivo de fortalecer a produção nacional de insumos para o setor. A ideia é que em 10 anos o país produza até 70% de matéria-prima para imunizantes e medicamentos. O lançamento do programa foi feito hoje em solenidade no Palácio do Planalto. Mais cedo, durante a live semanal Conversa com o Presidente, Lula comentou os investimentos e disse que o programa será levado em conta nas negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia. Os países europeus querem disputar em igualdade com empresas brasileiras as licitações governamentais. O presidente disse que é contra. Porque são através das compras governamentais que a gente pode fazer com que pequenas e médias empresas brasileiras possam crescer e ficar grandes. Se a gente permite que a gente possa comprar produtos que a gente pode fabricar aqui no estrangeiro, significa que nós vamos matar a possibilidade do Brasil ter uma indústria na área da saúde. Lula se prepara para fazer uma cirurgia no quadril. Ele lembrou que sente dores há meses. O presidente mostrou otimismo, mas disse que vai diminuir o ritmo durante a recuperação. Por isso, vai trabalhar no Palácio da Alvorada. Então significa que vocês não vão me ver dentro da dor, vocês não vão me ver de muleta, vocês vão ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação no tratamento é fundamental. Lula também participou da cerimônia sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. O governo pretende até 2026 equipar mais de 138 mil escolas públicas com computadores conectados à internet. Os equipamentos serão utilizados para fins administrativos e pedagógicos. Segundo o ministro das Comunicações, o projeto vai ampliar a qualidade da educação no país. Não é possível se falar em ampliação do acesso à internet sem dar um olhar especial para a educação pública. Afinal, como preconizava Paulo Freire, a escola pública deve ser espaço de construção da cidadania. O IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,35% em setembro, 0,07 ponto percentual acima da taxa de agosto. 6 dos 9 grupos pesquisados registraram alta nos preços. O destaque para os transportes, para o vestuário e para as despesas pessoais. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 registra alta de 5%. O Copom deve continuar reduzindo a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões até o final do ano. É o que diz a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada hoje. Na semana passada, o comitê reduziu a Selic de 3,25% para 2,75% ao ano, o menor patamar desde junho de 2022. Segundo o documento, apesar do corte na Selic, a inflação ainda preocupa. Para os membros do Conselho, apesar de estáveis, as expectativas de inflação seguem acima da meta. Neste cenário, as projeções de inflação do Copom ficaram em 5% para 2023, 3,5% para 2024 e 3,1% para 2025. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. E olha, o prêmio é de mais de 2 milhões de reais. E nós voltamos em seguida, não sai daí. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, prestou depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Foi com aplausos que parlamentares da oposição receberam o general Augusto Heleno. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional depôs na condição de testemunha. Ele negou ter atuado de forma político-partidária enquanto esteve à frente do GSI. Afirmou que não foi ao acampamento de bolsonaristas no QG do Exército e disse que o gabinete não identificou razões para sugerir a retirada dos manifestantes. Pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras, e eu nunca considerei o acampamento
algo que interessasse à segurança institucional. Heleno garantiu que nunca tinha ouvido falar na minuta do golpe. O documento que a Polícia Federal apreendeu na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sugeria a convocação de novas eleições e a prisão de adversários políticos do então presidente Bolsonaro. Não era minha missão isso, convencer o presidente de sair das quatro linhas. Pelo contrário, o gabinete era um gabinete de segurança institucional, ou seja, manter a segurança institucional da República Federativa do Brasil. Ele ainda negou que Cid participasse de reuniões. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada. A resposta do general Augusto Heleno foi desmentida pelo deputado Rogério Correia. O parlamentar apresentou uma foto em que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid aparece em um encontro de Bolsonaro com os 3 chefes das Forças Armadas. Na imagem, Cid está sentado atrás do general. Literalmente ele não está à mesa, ele está logo atrás, mas ele ouvia tudo. As delações dele servem como testemunha. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. Quem está faltando com a verdade é o senhor. Não, senhor. Ele não tem atuação Ele vai delatar, nenhuma. Inclusive, o senhor. O senhor esteve na reunião. Não dá, né, presidente? O senhor esteve na reunião com o hacker? O senhor tomou café da manhã com o hacker? Augusto Heleno não respondeu se esteve na reunião do hacker Walter Delgatti Neto com Bolsonaro para tratar da suposta violação das urnas eletrônicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, permitiu que Heleno não respondesse às perguntas que pudessem incriminá-lo. E o general fez uso desse direito algumas vezes. Ele se contradiz, ele mente claramente ao longo do depoimento e isso ficou claro. Inclusive, confrontamos ele ao longo do processo das oitivas e, na verdade, nos leva a crer o entendimento que a gente vem trabalhando, de fato, na investigação, que é de certa forma, uma complacência, não é, em relação a esses atos que ocorreram no 8 de janeiro. Na sessão, mais uma discussão. Dessa vez, o deputado Abílio Brunini foi expulso depois de interromper a fala da deputada Duda Salaber. O senhor respeite a minha fala e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pois não. Chama dele. Bora. Pode conseguir, deputada. Se Vossa Excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que Vossa Excelência saia. Vossa Excelência vai sair do recinto agora. Vossa Excelência, eu solicito a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspensa a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Na quinta-feira, a CPMI ouve Alan Diego dos Santos, acusado de armar um artefato explosivo próximo ao aeroporto de Brasília no fim do ano passado. E agora o Kennedy Alencar comenta o depoimento do general Augusto Heleno na CPMI dos atos golpistas. O depoimento do general da reserva Augusto Heleno foi uma mescla de hipocrisia com autoritarismo. Ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional do governo Bolsonaro, Heleno esteve na linha de frente das notas contra o Supremo Tribunal Federal, de ataques baixos ao atual presidente Lula e do incentivo a manifestações golpistas. Na CPI, o corajoso de outrora cedeu lugar a um senhor esquecido do que dissera e preocupado em evitar eventual prisão. Heleno negou que havia dito que não reconhecia a vitória de Lula. Chegou a declarar que não houve tentativa de golpe em 8 de janeiro. Afirmou que a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, era uma fantasia. Em outros momentos, agiu com truculência, queixando-se com palavrões de perguntas pertinentes da relatora e senadora Elisiane Gama. Heleno negou até o seu apoio entusiasmado à linha dura da ditadura militar de 1964. Diante das evidências de que agiu para estimular a tentativa de golpe de 8 de janeiro, ele preferiu ficar em silêncio. Recorreu a um direito constitucional que deve ser respeitado e que é garantido pela democracia que ele quis destruir. O depoimento na CPI coloca Heleno no lugar merecido, a lata de lixo da história. É um golpista de ontem e é um golpista dos dias de hoje.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje mais 5 réus acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Eles são acusados de associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, tentativa de golpe de Estado e deterioração do patrimônio. O julgamento acontece em plenário virtual e os ministros podem votar até o dia 2 de outubro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar os acusados e propôs penas que variam entre 12 e 17 anos de prisão. O STF já condenou outros 3 réus a penas de 14 a 17 anos por envolvimento nos ataques. O ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu por incitação ao crime de estupro no caso envolvendo a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Em 2014, Bolsonaro, que na época era deputado federal, afirmou que a parlamentar não merecia ser estuprada por ser considerada muito feia por ele. Como Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, o caso segue no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Pelas redes sociais, Bolsonaro se defendeu e disse ser vítima de perseguição política. Obrigado pela sua companhia. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite. Nos vemos amanhã a partir das 7h20. Esperamos por você. Tchau. Até lá.